Oi gente, estamos aqui com mais um vídeo, eu sou a Dana e esse aqui é o SOS Dana, um quadro onde vocês enviam as suas histórias de vida, coisas que estão incomodando na vida de vocês, né, alguns dilemas, coisas que não tem uma solução muito, muito óbvia ainda, e a gente vai tentar juntos achar essa solução aqui. Então se você quiser mandar a sua história, escreve de uma forma super resumida nesse e-mail aqui, que está na tela, sosdanacontato@gmail.com, apenas mandem nesse para eu poder me organizar. Não escrevam e-mails quilométricos, por favor. Por favorzinho, tentem resumir ao máximo. E se você gosta de vídeos assim, de conselhos, sobre crises existenciais, principalmente agora que a gente tá tentando dar um enfoque aí pra saúde mental, que tá todo mundo precisando nessa época, né? Então se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber sempre os vídeos novos. Lá pelo Insta eu tô sempre falando com vocês, abrindo caixa de perguntas, vocês podem me mandar mensagens por lá e também comentar nas fotos que eu tô sempre respondendo. Inclusive, se você gravar a tela agora e me marcar lá no Insta, eu vou repostar também. Gente, a história que eu vou ler hoje, eu achei que ia ser perfeito pro momento de agora, né? A pessoa que enviou isso não sabe que eu tô lendo também por causa disso, mas eu já estava pretendendo fazer um vídeo falando sobre esse tema e refletindo um pouco com vocês sobre algumas coisas que ela vai falar que encaixaram pra mim também há um tempo atrás. Então eu vou ler. Oi, Dana. Primeiramente, eu agradeço de coração se estiver lendo isso. Bom, eu sou o Z e há mais ou menos um ano eu conheci a espiritualidade. No começo, como era algo novo, achei tudo maravilhoso e mágico, tudo na paz. Porém, dias atrás, uma ficha enorme caiu. Eu esqueci de ser humano. Criei um medo do ego por tudo o que falaram dele. Sinto culpa toda vez que tenho desejos como qualquer outra pessoa. Por exemplo, querer ser mais bonito, me destacar nos estudos, etc. Isso tomou uma proporção tão grande que eu me ferrei na escola e no vestibular. Também deixei de lado muitas coisas da vida cotidiana. Sinto que não mereço lugar na espiritualidade se buscar ser alguém fisicamente bonito e atraente. Tenho paranoias porque é coisa do ego e que me afasta do meu eu superior. Por favor, me ajuda. Tenho crises fortes de tristeza e ansiedade por conta disso e eu apenas quero ter uma vida sem culpa de pensar no que eu estou fazendo, se é espiritual ou não. Cara, eu simplesmente não consegui ler esse e-mail sem me identificar com algumas coisas que você falou. É por conta dessas coisas, né, de algumas dessas coisas que você falou, que eu pulei fora desse estereótipo espiritualista, universalista e blá blá blista, e mesmo continuando acreditando nas coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma coisa é você, eu acredito que isso seja verdade, entendeu? Agora, outra coisa é você viver aquilo como se não houvesse mais nada pra acontecer na sua vida, você não tivesse mais uma vida física, você não tivesse mais cotidiano, você não tivesse mais rotina. A maior lição que eu tive na minha vida inteira, que oficial, ela me ensinou... eu tô com coceira no olho, gente. Peraí que vai cair meu óculos. Desculpa. Enfim, essa maior lição que eu digo pra vocês que eu aprendi foi a seguinte. A gente tem que ter os pés firmes no chão, na terra. A gente não pode absorver tudo que os outros falam, a gente não precisa fazer uma competição de quem que tá acumulando mais informação, de quem que tá capturando mais informação, mais estudo, mais conhecimento, para dizer que tá num patamar mais acima ou mais abaixo, ou mais pro lado ou mais pro outro, entendeu? Aí a gente começa a perceber que nesse meio também tem gente oportunista e mau caráter, que vai querer te usar de escada, né, pra subir por cima e depois, né, é aquela coisa, sempre tem em todo lugar. Infinitas coisas que eu poderia dizer aqui, mas não vou. Então, olha que louco. Eu sempre fui uma mulher vaidosa. Se você me conheceu antes da época que eu falava sobre espiritualidade, você deve ter achado estranho, né? Que eu parei de me arrumar, parei de me maquiar, parei de me vestir de uma forma mais, né, bonitinha, enfim, arrumadinha. E eu comecei a meio que cagar pra minha aparência. Acho que fazia uns 4 anos que eu não comprava roupa. E eu tava usando sempre as mesmas, roupa rasgada, inclusive, né? Por que isso? Porque eu fui deixando de lado, né? Eu sempre gostei de usar maquiagem, eu sempre gostei de... por uma questão artística mesmo, sabe? De me expressar através daquilo. Pintar a unha, agora eu não tô com a unha pintada, mas ultimamente vocês viram que eu tô pintando a unha de novo, né? Então isso fazia, sei lá, anos que eu não pintava mais. E aí por um determinado tempo eu parei de fazer essas coisas que eu fazia, eu parei de falar talvez de coisas que eu gostava de falar, porque
eu saí de mim mesma para tentar me encontrar dentro de um outro estereótipo, né? A gente acha que tá saindo dos estereótipos da vida, mas tá entrando em outro, né? Que é o estereótipo espiritual. Então, o que eu aprendi depois de tudo isso que eu vivi, depois de toda essa crise existencial que aconteceu, o burnout, a minha cabeça bugou. E eu percebi que eu tava pensando nisso 24 horas por dia, coisa que não fazia o menor sentido. A gente não vai conseguir sair de uma casca entrando em outra, entende? Então, a imagem da pessoa espiritualizada, aquela pessoa que só veste aquelas túnicas ou fica no meio do mato batendo palma pro sol, gente, isso é só mais um estereótipo. Tem muita gente mais preocupada em se encaixar nesse estereótipo de pessoa que vive no meio do mato, que vive na natureza e não sei o quê, justamente porque quer pertencer a um grupo. E obviamente, eu não tô falando que que é ruim pertencer a grupos, mas eu acho que a maneira que a gente faz isso às vezes pode ser prejudicial pra gente. Em algum momento da nossa vida, deixar pra trás as coisas que a gente gostaria de estar fazendo e gostaria de estar sendo pra caber dentro de um padrão, né, que já foi moldado por um estereótipo já moldado por algumas pessoas que dizem, não, é assim que a pessoa espiritualista deve se comportar, é assim que a pessoa não sei o queísta precisa se comportar. Não tem como a gente fugir de vestir roupas. Em qualquer momento da nossa vida a gente vai estar vestindo uma roupa. O ego faz parte disso. E o ego não é o nosso inimigo. O problema é a gente parar de fazer essas coisas que a gente gosta, sei lá, parar de falar sobre coisas que gosta, parar de seguir perfis que gostam, justamente porque a gente pensa, o que esse grupo de pessoas que eu tô andando agora vai pensar de mim se eu seguir perfis de decoração de apartamento, entendeu? Então, aí você vai lá, para de seguir todos os negócios. Ah, porque se eu seguir coisa de comida, o que o pessoal que são meus amigos que fazem jejum vão pensar? Entendeu? Não é meu caso, só tô dando um exemplo. Cara, se eu te falar, agora dando um exemplo meu, se eu parei de fazer publi no meu canal, publicidade paga, que pagava as minhas contas, porque eu tinha receio do que certas pessoas iam pensar. Nossa, essa mina fala de espiritualidade, então quer dizer que ela tá fazendo uma propaganda de um negócio que é uma marca tal, ou uma roupa tal, mas então ela é fútil, entendeu? Na cabeça de muita gente, ó, já falam tanto em julgamento, mas já estão julgando a pessoa que tá fazendo a propaganda da roupa, porque acham que isso é fútil. Então, é um grande paradoxo tudo isso. E é por isso que, assim, eu fiz questão de mudar muito e mostrar esse meu lado que é humano, esse meu lado que erra, que acerta, que faz piada de muita coisa da vida, sabe? Porque eu sou assim, eu não sou uma pessoa perfeita, como muita gente pensava. E a gente acaba meio que entrando numa noia de fazer as coisas parecidas com outras pessoas do mesmo nicho. Então a gente começa... Por exemplo, no meu caso, comecei a postar textos, né, em forma de coisa de post no Twitter. Eu detesto o Twitter, eu só vejo notícia lá de vez em quando. E eu comecei a ter que usar o Twitter, eu comecei a me cobrar pra fazer isso, pra fazer frase de impacto. Tipo, beleza, se eu tô na vibe, ok, mas fazer isso de uma forma forçada pra parecer que eu estou dentro daquele estereótipo de pessoas que falam sobre esse assunto, que postam frases motivacionais, não sei o quê. Tá, eu pensei... Eu não sou guru de ninguém, eu não sou uma referência pra dizer, olha, essa daí, ela sabe das coisas daquele assunto lá. Beleza, eu posso até saber, mas eu sou humana. Eu sou humana, eu tenho ego, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu tenho transtorno de ansiedade, eu faço terapia. Assim como todo mundo deveria fazer, né? A hashtag Bolsa Terapia para todos. Deveria, né? Pelo menos o mundo não ia estar o caos que está hoje se todo mundo fizesse terapia, gente. Então, às vezes, a gente leva uns tombos na vida e talvez esse seja um tombo da pessoa dessa história. Porque a gente quer muito agradar os outros, sabe? E às vezes a gente tá fazendo conteúdo e tá falando com as pessoas e entrando em contato com certos grupos para tentar agradar, sabe? Tentar ser aceito. E eu fico pensando até que ponto que a gente precisa buscar aceitação dessa forma, né? Até que ponto que eu vou deixar de usar uma roupa que eu gosto, de fazer uma propaganda de uma roupa que eu gosto, de uma marca que eu gosto, né? E receber pra isso, saber que isso vai ajudar a pagar as minhas contas, só porque a gente fica com receio do que uma ou outra pessoa sem noção vão falar. E é muito louco que eu tinha parado, até ocultei publicidades antigas lá do Insta, porque eu pensava, nossa, as pessoas vão achar que eu sou fútil, que eu era blogueira e não sei o que, tipo...
E daí se eu era blogueira? E daí se eu fosse qualquer coisa, entendeu? As pessoas estão muito preocupadas com o julgamento alheio e a gente tem mais aqui tocar o foda-se, gente. Inclusive, se a minha amiga Rai estiver ouvindo isso, a minha amiga Rai, astróloga, faça um mapa com ela, que ela é maravilhosa. Ela falou exatamente isso. Você tem que aderir ao fodaceísmo. E a gente tem que ignorar certas coisas, não tem que se identificar. Acho que identificar é a palavra certa. A gente se identifica demais com as coisas que os outros fazem, que os outros inventam, que os outros escrevem, que os outros falam. E não é da nossa conta o que os outros estão pensando. Então, provavelmente, você aí da história perdeu muitas oportunidades, assim como eu perdi oportunidades, né, achando que eu estava fazendo a coisa certa, para tentar caber dentro de um estereótipo específico que já foi criado por certas pessoas, que a gente enxerga aquelas pessoas sendo assim, sendo que a espiritualidade não é uma religião. A espiritualidade é sua, você faz ela. Eu tenho um negócio, assim, quando as pessoas dizem assim, diziam nos vídeos mais antigos, mas pela espiritualidade, o que isso significa? Gente, pela espiritualidade o quê? Espiritualidade para cada um é diferente. Não é uma religião, não é uma coisa exclusiva de um grupo de pessoas. É sua e pronto. Sabe? É a sua conexão com Deus, é a sua conexão com tudo que existe e pronto. A gente não precisa aniquilar o nosso ego, a gente precisa trabalhar o nosso ego, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento, a gente precisa ter mais inteligência emocional para lidar com as coisas da vida. Isso é crescimento pessoal, isso é melhorar quem a gente é e ser a nossa melhor versão. Quando a gente fala sobre ser a nossa melhor versão, quando a gente fala de multidimensionalidade, não sei o quê, não é isso ser a sua melhor versão não significa que você tem que fazer um ritual específico para isso. Você tem que aprender com a vida. E aprender com a vida é levar esses tombos também e pensar, cara, eu preciso viver a vida aqui na matéria e eu vou fazer as coisas que eu gosto. Eu vou passar um batom vermelho, eu vou passar um esmalte na minha unha, eu vou sair e eu vou dançar as músicas que eu quiser, eu vou criar um grupo de K-pop para dançar as músicas que eu gosto, que eu vou fazer isso inclusive. Gente, aceitar que você é uma pessoa, aceitar que você é humano. Eu acho que todos esses conhecimentos podem ser interessantes para nós. Eu acho que a gente só não pode se envolver 100% daquilo como se nada mais existisse à nossa volta, como se tudo fosse uma mentira, uma ilusão, sabe? A gente não pode esquecer que a vida é aqui e agora. Nada mais importa. A nossa cabeça ela não pode estar em outro lugar, né? Ela não pode estar nas nuvens o tempo inteiro. Ela tem que estar presente aqui agora, pra gente viver isso aqui da melhor forma possível. Então, ser a sua melhor versão é sobre você se conhecer, é sobre você buscar uma terapia, é sobre você buscar pessoas que possam te ajudar, é sobre você, sei lá, trocar o grupo de amigos que tá talvez te fazendo mal e ocupar o seu tempo com coisas que você realmente sente aquela paixão de fazer. Dizer, não, cara, é isso que eu quero fazer, entendeu? Eu gosto disso, é isso que eu vou fazer. Eu vou parar de fazer isso porque isso tá me deixando mal e eu vou voltar a fazer aquilo de um jeito melhor porque eu posso fazer, entende? Então, é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado um pouco quem tá aí do outro lado e eu espero que tenha ajudado a pessoa que mandou a história também. Se você tem algum dilema, algum rolê aí que você não tá conseguindo resolver e quiser me enviar pra gente ler aqui, lembre de mandar nesse e-mail aqui. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo também, auxiliando essas pessoas, vou agradecer muito pra gente criar essa rede de apoio pra gente conversar e se ajudar melhor, tá bom? Muito obrigada, gente, por ter assistido. Um beijo e tchau!